E o texto fala então que Deus falou a Neco, Neco se apressa em falar para Josias, para não se opor a você, porque ele se opondo a você, está se opondo a Deus. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Porque ele se opondo a você, está se opondo a Deus. Caso contrário, se ele quiser guerrear com você, Deus o destruirá. Sabe por que muitas coisas se destroem na vida? E sabe por que muitas coisas se destroem, principalmente no contexto nosso cristão? É porque a gente se opõe àquela liderança que Deus constituiu. Sabe? Eu quero parafrasear para você entender. A líder do Ministério Infantil fala assim: queridas mães, traga os seus filhos para a igreja no próximo domingo. As mães podem trazer, mas não traz. Só que aquela ordem foi uma ordem divina, não foi da líder do Ministério Infantil. Aí os problemas começam a acontecer em casa, como aconteceu na vida de Josias, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, porque aquelas mães se oporam a uma ordem divina. Os irmãos estão entendendo? É assim na nossa vida espiritual. Sabe por que muitas coisas se acabam no nosso meio? Às vezes nós não temos força para fazer a obra de Deus. Às vezes nós não temos força para desenvolver aquilo que Deus quer, porque houve uma oposição, às vezes lá no pensamento. Às vezes eu não verbalizei isso não, mas eu pensei. Sabe, aquilo que Deus colocou no desafio do meu pastor não entrou no meu coração, e eu não estou entendendo muito bem, eu não quero compreender isso, eu não estou aqui para isso. Aí as coisas ficam amarradas, ficam mortas, porque há oposição no entendimento. E mesmo Deus falando para Neco, se apressa, Neco, vai até Josias e fala com ele para não pelejar com você, porque se ele pelejar com você, Neco, ele está pelejando contra a própria ação do Espírito Santo. Sabe aquela coisa que o pastor conversou com você no gabinete, que às vezes você precisava entender e você não quis entender, e Deus começou a travar ministério, travar alegria, travar uma porção de coisa, Deus começou a tirar coisa, é porque houve oposição. Deus mata. Deus mata. Às vezes nós fazemos até de maneira mecânica, mas Deus já matou muito tempo aquilo que precisava viver. Porque eu não ouvi a voz daquele que exercia ou exerce a autoridade sobre a minha vida para fazer isso, para fazer aquilo. Pelo contrário, eu dei razão à minha mente, aos meus pensamentos, ao meu comodismo, à minha vontade, e Deus saiu de cena e entrou a morte. O louvor não acontece. A adoração não acontece, as coisas não crescem, as coisas morrem, as coisas não se evoluem, porque a morte, força de expressão, parafraseando ao texto, a morte na panela. Mas, pastor, como é que Deus manda matar uma criança que Ele colocou para governar com 8 anos? Entra na adolescência, quase chegando na juventude. Porque para Deus não tem pequeno, não tem grande, não tem médio. Tudo é princípio da obediência. Essa é a primeira palavra que Deus tem para você após esse tempo de descanso do vosso pastor. Quando entramos em uma batalha que não é divina.
A batalha não é divina. Ela está sendo humana. Baseada na minha razão, baseada no meu cansaço, baseada na minha vontade, baseada no meu sucesso. Eu tenho a capacidade de pastorear, eu tenho a capacidade de liderar, eu tenho a capacidade de fazer isso, baseado no meu sucesso. É no meu sucesso que eu vou guerrear contra Neco. É no meu sucesso que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É no meu sucesso que eu vou tocar naquele, que eu vou tocar naquela, que eu vou chamar esse, que eu vou chamar aquela. É no meu sucesso. E Deus fala, não. A segunda coisa que eu aprendo, eu quero destacar aqui, alguns versículos. Por isso, para de opor-se a Deus que está comigo, dizia Neco. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás. Disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Megido. Eu parei para atentar aqui na palavra disfarçar. E eu comecei assim, o que Josias estava fazendo para disfarçar? Em outras palavras, para dizer que não ia matar Neco. Irmão, isso aqui é muito forte, é muito espiritual, porque muitas vezes nós fazemos coisas que aparentemente elas estão mortas. E a palavra disfarçar aqui é dissimular. É dar uma outra forma, uma outra característica. E às vezes nós estamos nesse emaranhado, sabe, de mudança, de coisa, de comportamento, mas que até então não fazem parte de uma ação genuína de Deus, não fazem parte de uma realidade aonde de fato Deus está sendo adorado, aonde de fato Deus está sendo engrandecido. Aí quando nós vamos para a realidade que Deus procura adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, às vezes a nossa adoração está disfarçada, ou seja, ela está maquiada. Às vezes a nossa mensagem ela está maquiada. Nós estamos dissimulando, mas de fato não há uma raiz, não há uma essência. Foi isso que Josias fez. Em outras palavras, ele dissimulou e não parou até que uma flecha o atingisse. Penúltima coisa que eu quero compartilhar com você nesta noite. Entenda, sempre haverá morte quando entramos em uma batalha que não é divina. Sempre haverá morte quando nós entramos em uma batalha que não é divina. Um exemplo. Os irmãos da Viçosa estão orando durante 100 dias. Esse é o propósito dos irmãos da Viçosa. Nossa igreja já tomou conhecimento. Só que eu falo assim, não vou orar não. Jesus já orou por mim. Estou falando referente aos irmãos da Viçosa, como membro lá.
Isso não está acontecendo não, tá, irmãos? Pelo contrário, os irmãos estão orando lá com muito afinco. Deus está abençoando, nós temos visto as fotos, como que Deus está fazendo. A Michele hoje, na sua oração, eu estou acompanhando toda a oração do grupo de liderança avançada. Ela mencionou a alegria desse momento de 100 dias de oração. Estou acompanhando. Eu não somente oro, mas eu também acompanho e oro. Mas alguém resolve não orar. Logo, aquela pessoa começa a entrar numa batalha que não é divina. Deus começa a colocar dificuldades. Deus começa a colocar luta. Deus começa a colocar provação. Deus começa a tirar coisa. Deus começa a fechar porta. Deus começa a tirar bênção. Porque aquela pessoa não está numa batalha que é divina. Ela se encontra numa batalha que é humana. Observe o texto. E na batalha, os flecheiros atingiram o rei Uzias, pelo que disse aos seus oficiais: tire-me daqui, estou gravemente ferido. Irmãos, eu confesso que eu senti dor quando eu vi essa expressão na Bíblia. Daquela criança que foi chamada para governar com 8 anos. Tire-me daqui, porque estou gravemente ferido. Sabe por que ele foi ferido? Porque ele deixou de ouvir a voz daquele que tinha autoridade de Deus na sua vida. E é assim que acontece na vida de muitas pessoas que têm deixado de ouvir a voz do seu pastor, do seu líder, da sua mãe, do seu pai, do seu patrão. E eles o tiraram do seu carro. Aí eu fiquei imaginando, cara, como é que era o carro desse governador? Não era um carro qualquer. Não era uma carruagem qualquer. Mas agora ele ferido não tinha condições de ser transportado no seu próprio meio de transporte. Depois eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre isso aqui. E eles tiraram do seu carro e o colocaram em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. E ele foi sepultado no túmulo dos seus antepassados, ou seja, dos seus pais. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram com ele. Vamos para o próximo slide, você vai entender um pouquinho melhor isso aqui. Sempre haverá morte quando entramos em uma batalha que não é divina. O prenúncio das coisas que morrem. E a minha oração é que você comece a identificar isso. Primeiro, atiraram em Josias. Logo ele começou a sentir dor. Às vezes nós enfrentamos dores emocionais. Às vezes nós enfrentamos dores relacionais. Às vezes nós enfrentamos dores espirituais. Às vezes nós enfrentamos dores familiares. Às vezes nós enfrentamos dores profundas. A dor da solidão, a dor da traição, a dor da incompreensão. Às vezes nós enfrentamos a dor do ódio. A dor da perda, a dor do equilíbrio financeiro. Às vezes nós enfrentamos dores. Então, o prenúncio das coisas que morrem, talvez algumas coisas estão morrendo na sua vida, e a minha oração é que você venha identificá-la agora, em nome de Jesus.
Tudo porque você entrou numa batalha que não é divina. O sucesso, de alguma forma, subiu à sua cabeça. Talvez o privilégio de governar alguma coisa muito cedo. Talvez o privilégio de fazer alguma coisa na casa de Deus, ou em relação a uma família, ou uma pessoa. E alguém falou, olha, não é por aí. É por isso que a Bíblia fala que a salvação vem pelo ouvir, salvar. Josias não queria ouvir a voz de Neco. Assim como muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz daqueles que têm ou detêm a presença de Deus, ou exercem autoridade na nossa vida. Atiraram em Josias. E ele começa a sentir dor. Primeiro prenúncio é a dor. Sabe aquele momento em que você começa a ficar triste porque alguém quer separar de você? Sabe aquele momento que você começa a ficar triste porque aquela ovelha não quer ouvir mais a sua voz? Antes, de maneira dissimulada, tenta disfarçar daquela orientação dada. Atiraram em Josias. A segunda coisa foi a necessidade de ser transportado. Não podia mais se locomover sozinho. Isso acontece na nossa vida. Como é que nós vamos se locomover com dor? Como é que a gente vai fazer as coisas com dor? É assim que acontece no nosso coração. Quando o nosso coração está com dor, a gente precisa de alguém que chegue perto e fale assim, ó, eu estou aqui para aliviar a sua dor, eu estou aqui para te ouvir, para te entender, para te compreender. Ou seja, alguém é transportado ao nosso encontro para nos aliviar. Alguém é transportado para nos socorrer naquele momento em que nós não podemos mais andar sozinhos. E é por isso que a Bíblia fala que devemos comunicar com os santos as nossas necessidades, porque há momento que a dor nos paralisa. Há momento que a frecha que nos é alvo de perseguição, ou de luta, ou de fracasso, ou de perda, nos paralisa. E naquele momento, quero me referir ao pequeno Josias, fala assim, tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Ai, irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos feridos e precisamos de alguém que nos tire da onde estamos, porque a nossa carruagem já não serve mais. Aquilo que gerava segurança para o nosso coração já não mais assegura. Certamente, a carruagem do pequeno governador Josias era a melhor da sua tropa. Mas agora, ferido porque não queria ouvir a voz de Neco, que representava o próprio Deus, ele fala, tira-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. É assim na nossa vida. Às vezes tudo o que nós temos, tudo o que somos, não significa nada. E a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda.
Só que a sentença de Josias foi sentença de morte. E quando ele chega a Jerusalém, na terra dos seus pais, já chega morto. Terceira coisa que eu aprendo: o isolamento total daquilo que vive. O isolamento total de tudo aquilo que vive. Que foi justamente o sepultamento de Josias no miclotério dos seus pais. Quantas pessoas às vezes estão nessa realidade? Estão isoladas. Estão isoladas. Isolada de pessoas, isolada da família, isolada dos amigos. Tudo porque entraram numa batalha que não era divina. Última coisa que eu aprendo, e guarde isso para o teu coração. Qual batalha que você tem enfrentado que não é de origem divina? Falei aqui que Jó entrou numa batalha e ela foi de origem divina. E poderia citar muitos outros que entraram em uma batalha que foi de origem divina. Mas a minha pergunta para você nesta noite: qual batalha que você tem enfrentado que não é de origem divina? E eu quero trazer para você aqui 4 conselhos, se é que me cabe. Tenha cuidado com o sucesso. Tenha muito cuidado com o sucesso.